Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 16 de fevereiro. Há exatos 15 anos, em mais um importante julgamento para o Brasil, o Supremo Tribunal Federal confirmou a validade de uma resolução do CNJ que proíbe a contratação de parentes de magistrados e servidores em cargos de chefia e direção. O entendimento alcançou todos os poderes. A Suprema Corte ainda vai julgar se a vedação também incluiria cargos de natureza política. Na edição de hoje, a gente mostra os detalhes desta decisão. E você vai ver também. O Supremo diz que é constitucional lei que criou o Programa de Residência Jurídica no Amazonas. Conselho Nacional de Justiça formaliza a adesão da Justiça Eleitoral ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, plataforma que agrega os processos de execução penal do país. E ainda, o que fazer diante da insistência das empresas de telemarketing? Fim de feriado. Amanhã, quarta-feira, é dia de sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, traz agora os destaques da pauta de julgamentos. A pauta dirigida já foi publicada, são pelo menos 8 processos com 5 grandes temas. Um deles, uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona uma lei de 2015 que teria estabelecido normas de implantação e de compartilhamento de infraestrutura em telecomunicações. O Procurador-Geral da República, autor dessa ação direta de inconstitucionalidade, questiona que teria havido uma usurpação da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e que também o legislador teria ido muito além ao renunciar uma receita que é dos estados, dos municípios e do Distrito Federal no tocante ao recebimento referente ao direito de passagem dessa infraestrutura. Alega também violação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da moralidade administrativa, dentre tantos outros. É possível também que seja retomado o julgamento de 2 ADIs em que se discute se há incidência do ISS, Imposto sobre Serviço, ou o do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Serviços e Transportes, sobre programas de computador, sobre software. 7 ministros já votaram entendendo que a incidência é do ISS, seja para o licenciamento ou para o direito de uso desse software. Ministra Carmen Lúcia e ministro Edson Fachin abriram divergência entendendo que o imposto que deve incidir é o ICMS. E o ministro Gilmar Mendes entendeu que para determinadas situações incide um ou incide o outro. Matéria tributária ainda é tema de possível retomada de julgamento de uma ADI e um recurso extraordinário, em que se discute se há necessidade de edição de lei complementar para a cobrança da diferença de ICMS pelos estados, o chamado DIFAL. Isso porque, de acordo com a emenda à Constituição 87 de 95, haveria necessidade de editar-se uma lei complementar sobre o assunto, o que não poderia ser regulamentado por meio de convênio. Ministro Dias Toffoli, relator dessa ADI, ministro Marco Aurélio, relator do recurso extraordinário, já votaram no sentido de que é sim preciso lei complementar para disciplinar a matéria. Tema ainda da pauta da quarta-feira são 2 ADIs da relatoria do ministro Luiz Fux, em que se discute a constitucionalidade de uma medida provisória de 2008 que teria proibido a comercialização de bebidas alcoólicas em todas as rodovias federais. Esses são os temas da quarta-feira, porque na quinta também teremos sessão plenária. E os temas que podem vir a ser discutidos na quinta são Lei de Biossegurança, a lei que criou o mercado de valores mobiliários e, consequentemente, a Comissão de Valores Mobiliários e também outorga na prestação de serviço de transporte coletivo, interestadual ou internacional de passageiros. Todos esses temas você pode conferir ao vivo no Direto do Plenário, quarta e quinta-feira, a partir das 14 horas. Eu te espero. A vedação à prática do nepotismo no Poder Judiciário completa 15 anos. Com a edição da súmula vinculante número 13 pelo Supremo Tribunal Federal em 2008, a proibição se estendeu a toda a administração pública.
A Suprema Corte ainda vai julgar se essa vedação também incluiria cargos de natureza política. O julgamento teve reflexo sobre a ocupação de cargos e funções na administração pública de todo o país. A ação havia sido ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros para pacificar interpretações conflitantes sobre uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que em 2007 passou a proibir a permanência de parentes de juízes em cargos de confiança nos tribunais, cassando as decisões judiciais que impediam a exoneração de centenas deles. Na época, o relator do caso, o ministro Carlos Aires Brito, entendeu que o acesso mais facilitado de parentes a cargos públicos traz exteriores sinais de prevalência de critérios domésticos sobre os parâmetros da competência. Por 9 votos a 1, o plenário do STF concedeu liminar em ação declaratória de constitucionalidade movida pela MB em defesa da resolução antinepotismo. Foi uma decisão provisória, mas que já obrigava os tribunais a exonerar os parentes dos magistrados e dos assessores que ocupavam cargos de confiança. Em agosto de 2008, o plenário concluiu o julgamento sobre o caso e declarou a constitucionalidade da resolução do CNJ, proibindo de vez a contratação de parentes no judiciário. A decisão, com efeito vinculante, atingiu todas as esferas da Justiça e, com a edição da súmula vinculante 13, o entendimento alcançou também os poderes executivo e legislativo. Com isso, passou a ser inconstitucional a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente de até 3º grau para o exercício de cargo em comissão ou de confiança. Vedação que alcançou também a chamada contratação cruzada de parentes, quando familiares de um agente público são empregados por outro. O plenário do STF ainda vai decidir se a proibição da nomeação de parentes vale para cargos de natureza política, assunto que é debatido num recurso extraordinário, também com repercussão geral reconhecida. O relator deste processo, o ministro Luiz Fux, já se manifestou no sentido de que a proibição à nomeação de parentes no serviço público deve ser aplicada no sentido amplo. Para o ministro, ao não diferenciar cargos políticos de cargos estritamente administrativos, a literalidade da súmula vinculante sugere que resta proibido o nepotismo em todas as situações. Caberá ao plenário agora confirmar ou não esse entendimento. E os ministros do STF negaram uma ação contra a lei do Amazonas que criou um programa de residência jurídica na Procuradoria-Geral do Estado. A norma estadual prevê o cumprimento de um estágio por bacharéis em direito. A ação contra a lei do Amazonas foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. O órgão alegou que o programa de residência acabou criando uma alternativa de contratação pela administração pública, em desacordo com a Constituição. Argumento que não foi acolhido pelo STF. Em decisão unânime no plenário virtual, prevaleceu o voto do relator, ministro Marco Aurélio. Ele ressaltou que a lei amazonense trata sobre um simples estágio para aperfeiçoamento de bacharéis em direito, sem relação de emprego. O ministro argumentou ainda que a lei prevê aulas teóricas e atividades práticas, sendo afastada a possibilidade de atividade privativa de procurador do Estado, e que o estagiário não pode praticar atos que possam vincular a administração. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, liberou o julgamento pelo plenário virtual sobre resolução do governo Jair Bolsonaro, que busca zerar a alíquota de importação de revólveres e pistolas. O caso começou a ser analisado pelo plenário virtual do STF no início de fevereiro e o ministro Luiz Roberto Barroso pediu mais tempo para estudar a matéria. O que está em discussão no julgamento é a medida do governo federal que zera a alíquota de importação de revólver e pistola. Hoje, a alíquota de importação dessas armas é de 20%. A medida do governo entraria em vigor no mês passado, mas foi suspensa por meio de liminar do ministro Edson Fachin.
Ela volta então ao julgamento no plenário do STF no dia 26. E o Superior Tribunal Militar manteve a pena de ex-militar e mudou a sentença de 2 civis envolvidos em um esquema de venda de fuzis e munições do Exército em Olinda. O Superior Tribunal Militar manteve a pena de ex-militar e mudou a sentença de 2 civis envolvidos em esquema de venda de fuzis e munições do Exército em Olinda. O ex-cabo do Exército não conseguiu mudar a pena de quase 12 anos por peculato furto, crime previsto no Código Penal Militar. De acordo com o processo, ele integrava um esquema de desvio de fuzis e munições do 7º Grupo de Artilharia de Campanha em Olinda, Pernambuco. O ex-cabo teria contado com a ajuda de um civil para vender a mercadoria por R$ 7.500 a um terceiro, também civil, que à época estava preso por tráfico de drogas e homicídio. No voto, o relator ministro Odilon Sampaio Benzi entendeu ser incontestável a prática. Com relação aos civis, o ministro mudou a decisão apenas com relação ao regime de cumprimento da pena. E no próximo bloco, telemarketing sem limites pode ser considerado prática abusiva de importunação. A gente fala sobre isso já já. A Constituição de 1988 merece destaque principalmente por ter trazido grandes inovações e garantias aos cidadãos. Um dos principais pontos da Constituição Federal é justamente o acesso à educação como garantia do Estado aos seus cidadãos. Um vigilante que abandonou o posto de trabalho depois de um assalto teve revertida a demissão por justa causa. O caso foi julgado pelo TST. Em depoimento, o vigilante contou que no momento do assalto estava desarmado e foi ameaçado de morte. Ele disse que não pôde se comunicar com a chefia porque teve o celular roubado e alegou que, como estava muito nervoso, foi para casa e somente depois entrou em contato com a empresa. Um mês depois, ele foi demitido por justa causa. A empresa sustentou que, ao abandonar o posto de trabalho, ele havia contrariado o que lhe foi exigido no curso profissional, no caso, resguardar vidas e patrimônio, e comunicar à empresa em caso de assalto. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região afastou a justa causa por entender que a falta não foi grave o suficiente para justificar a aplicação da penalidade máxima. Segundo o TRT, em mais de 10 anos de serviços prestados, o vigilante jamais havia sofrido qualquer tipo de penalidade, o que foi confirmado pela empresa. O relator do recurso de revista da empresa na 7ª turma do TST, ministro Evandro Valadão, verificou que as decisões apresentadas para demonstrar divergência jurisprudencial, um dos requisitos para a admissão do recurso, revelavam fatos diferentes daqueles descritos na decisão de 2º grau, o que impede a sua análise. Ainda de acordo com o relator, o TRT não decidiu com base nos preceitos constitucionais dos valores sociais e do trabalho e da livre iniciativa e da proteção ao direito adquirido, apontados pela empresa como violados. A decisão foi unânime. O Superior Tribunal Militar negou o pedido de trancamento de inquérito policial de uma capitã médica investigada por se valer da função que ocupava para obter vantagens. O Superior Tribunal Militar negou o pedido de trancamento de inquérito policial de uma capitã médica investigada por tentar se favorecer pela função que ocupava. O fato ocorreu na 2ª Região Militar em São Paulo. A médica teria oferecido a uma pensionista, também militar, por meio de mensagem pelo celular, serviços particulares de consultoria para garantir a isenção no imposto de renda. A defesa pediu o trancamento do inquérito policial por considerar não haver provas de nenhuma irregularidade, nem documentos, nem testemunhos. Os advogados queriam também a devolução do celular da profissional, que foi apreendido. O relator deste processo, o ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, negou o habeas corpus. Ele lembrou que, ao ter enviado a mensagem pelo celular para a pensionista, a médica mandou também o contato da mulher para um profissional especializado em aquisição de carteira de habilitação e compra de veículos. Esse homem até confirmou ter recebido dela mais de 20 contatos de pessoas com CNH especial por causa de doenças graves, interessadas em comprar carro com taxas mais acessíveis.
Por fim, o magistrado afirmou que só fatos excepcionais justificariam o fim das investigações e que, até então, a defesa não apresentou aspectos ilegais das apurações para encerrá-las de forma prematura. Ligações diárias em excesso para oferecer produtos e serviços ao consumidor são consideradas pela Justiça prática abusiva de importunação. Existem meios para bloquear e denunciar empresas que ultrapassam os limites com o chamado telemarketing. Mas há casos em que o consumidor precisa buscar o judiciário para resolver o problema. Olha, eu já reclamei nesse banco, já tenho reclamações do Reclame Aqui, já tenho vários tipos de reclamações, inclusive na Justiça, e gostaria que você não me perturbasse mais com isso, tá? Obrigado. Essas ligações passaram a fazer parte do dia a dia do engenheiro Rodrigo Sarmento. Cada uma tem o mesmo propósito, vender serviços e produtos. Rodrigo lembra que essas ligações já acontecem há 10 anos, de central de ligações de instituições bancárias e empresas de operadoras de internet. Eu fui obrigado a ir à Justiça porque eu não suporto mais as ligações. Eles oferecem aqui, eu considero até um estelionato, que eles se passam por um representante do INSS e tentam me fazer crer que eu tenho direito a um cartão do aposentado. Eu sei que isso não é um cartão de crédito comum e eu sou obrigado a recusar quase todo dia. O Código de Defesa do Consumidor proíbe o fornecedor de oferecer produtos e serviços de maneira abusiva. Para esta juíza, essas ligações em excesso podem ser consideradas pela Justiça como prática abusiva de importunação. Ela ressalta que novas legislações surgem para beneficiar o cidadão. A legislação brasileira tem um decreto que fala sobre as telecomunicações, que já virou um projeto de lei, que já está na Câmara dos Deputados para ser aprovado. Tem a Lei de Proteção de Dados, que é mais ampla, falando dos dados da pessoa, que às vezes os telemarketers ligam e pedem, não é preciso pedir esses dados. E temos também o Código de Defesa do Consumidor, que é o instrumento básico do consumidor. Então, o artigo 39 fala dessas práticas abusivas, dessas condutas que acabam importunando o consumidor. Então, elas são proibidas e dão um suporte ao consumidor para que ele possa reclamar que os seus direitos não estão sendo atendidos. Para coibir esse tipo de perturbação, uma das principais orientações dos órgãos de defesa do consumidor é essa aqui: fazer a reclamação pelo site nãomeperturbe.com.br, criado pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. E é bem simples, basta o consumidor acessar o site, fazer um cadastro rápido e solicitar a reclamação por parte dessas ligações perturbadoras, que podem ser de telecomunicações, como telefone móvel, telefone fixo, TV por assinatura e internet, e pelas instituições financeiras que ofereçam operações de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. Feito isso, o bloqueio acontece em até 30 dias após a solicitação. E caso, após 30 dias do seu cadastramento, você continue recebendo essas ligações, essas chamadas que, na maioria das vezes, são importunadoras, você pode entrar em contato com a própria empresa ou também com a Anatel, que ela acaba impondo multas pesadíssimas às empresas. Podem até perder a concessão desse serviço público. Se de qualquer jeito te gerar um dano maior, você ainda tem os PROCONs, ainda tem a possibilidade de judicializar a questão. Foi exatamente isso que o Rodrigo fez. Ele já pediu o bloqueio das ligações por meio do site nãomeperturbe.com.br, entrou em contato com as empresas e procurou a Anatel, além de registrar a reclamação em sites especializados e nas redes sociais. Apesar de todo o esforço, não conseguiu ficar livre das ligações. O jeito mesmo foi entrar com a ação na Justiça. Essa semana mesmo eu recebi uma. E elas vêm no horário mais impróprio. E eu tenho que atender, porque, por exemplo, se eu atender todas as ligações desconhecidas, eu vou perder ligações de São Paulo, do meu banco, que meu gerente fica lá. E a seguir, Justiça Eleitoral formaliza a adesão à plataforma do CNJ, que agrega todos os processos de execução penal do país. Voltamos em instantes. A Constituição Federal consagra importantes princípios de ordem econômica, dentre eles, da livre iniciativa
e da livre concorrência, que asseguram que todos poderão participar do mercado, utilizando-se em regra de todos os instrumentos lícitos de competição. O Conselho Nacional de Justiça formalizou a adesão da Justiça Eleitoral ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, a plataforma que agrega todos os processos de execução penal do país. O Tribunal Superior Eleitoral e os 27 tribunais regionais eleitorais vão integrar os processos ao sistema, fortalecendo assim a sua capilaridade e o seu alcance, que hoje já abrange mais de 30 tribunais do país, entre justiças estaduais, federal e militar, com cerca de 1.200.000 processos em tramitação. A ferramenta foi desenvolvida originalmente pelo TJ do Paraná e adotada como política judiciária pelo Conselho Nacional de Justiça para apoiar a gestão processual. A fim de ampliar a transparência no acesso aos dados, o CNJ lançou o painel do Sistema Eletrônico de Execução Unificado. A plataforma apresenta dados dos processos em tempo real, com possibilidade de consulta a partir da combinação de filtros, incluindo os tipos de regime de penas, motivos de condenação, gênero e faixa etária, com diferentes recortes geográficos. E por falar em virtualização de processos, o Judiciário Mineiro busca alcançar o patamar inédito de eficiência, digitalizando mais de 3,5 milhões de processos físicos na área civil e também na criminal até junho do próximo ano. Para ajudar nesse desafio, a comarca de Muzambinho tem firmado convênios com empresas privadas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais firmou parcerias com instituições públicas e privadas na capital Belo Horizonte e autorizou que as comarcas do interior fizessem o mesmo para impulsionar o cumprimento da meta de virtualização de processos em todo o estado. Em Muzambinho, comarca que fica na região sul do estado, o acervo chega a 10.000 processos. O juiz diretor do foro, Flávio Humberto Moura Schmidt, diz que as parcerias oferecem um auxílio essencial para acelerar a digitalização. As dificuldades das pequenas comarcas, que é o caso de Muzambinho, está nesse sentido, porque nós não temos faculdades, nós não temos universidades, e aí é que surge, e aí eu tenho que dar o parabéns à administração, quem está conduzindo esse projeto, é que permitiu que a gente corra, então, para a iniciativa privada, para que possa fazer parcerias, né, de cooperação com essas empresas que já fazem parte do contexto das atividades jurisdicionais, e aí eles conseguem, então, por conta de um TI eficiente, fornecer esses dados para que a gente possa virtualizar com mais celeridade e produtividade. Na maioria dos casos, as parcerias funcionam a partir da disposição de profissionais e equipamentos tecnológicos para serem usados no trabalho de digitalização dos processos dentro do próprio fórum. Essa iniciativa garante o controle efetivo do Poder Judiciário e a segurança jurídica dos dados processuais, como ressalta o magistrado. Eles pegariam o processo, e assim que eu vou fazer aqui na minha comarca, eles vão pegar o processo dentro do próprio fórum, onde que tem uma sala separada para eles, e ali eles vão ceder um funcionário e os próprios equipamentos para que a gente possa fazer a digitalização desses documentos. A partir daí, a segunda fase, que é a indexação e a própria inserção no sistema para se tornar, então, virtual o processo, isso tem que ser feito pela própria equipe do TJ, os servidores com token pessoal. Vai ter um supervisor da unidade jurisdicional que vai acompanhar esse trabalho para justamente manter. Esta digitalização de processos em Minas Gerais acontece nas áreas civil e criminal. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma boa noite